Ele fala: amado, no verso 5, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, ou algumas versões está falando estrangeiros. Aqui ele está fazendo um elogio à fidelidade, à benevolência que Gaio tinha para com os irmãos. Gaio, ele não, uma questão que é interessante aqui, é que ele não era acolhedor apenas com aqueles que eram estrangeiros e com os missionários que chegavam lá. Olha o que o apóstolo João está dizendo aqui, ó. Ele está falando assim, ó, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Ou seja, esse para com os irmãos significa que ele era um cara fiel, acolhedor e hospitaleiro, não era só com pessoas que vinham de fora, mas com os que conviviam com ele também. E aqui entra uma questão, um ensinamento que nós aprendemos, e depois a gente vai aprender o inverso disso na continuação do texto. Muitas vezes nós somos algumas pessoas, e aí nós vamos ter esses dois tipos de pessoas na igreja. Existem pessoas que às vezes são muito frias com os irmãos de casa, mas são muito acolhedores com os que chegam de fora, e devemos ser acolhedores. Em contrapartida, existem aqueles irmãos que às vezes são muito acolhedores com aqueles que são de dentro, mas ignoram os que são de fora. Aqui ele está elogiando Gaio, porque Gaio, ele era hospitaleiro, acolhedor, amável, tanto com os de dentro, quanto com os de fora. Ele tratava do mesmo modo, e aí sem fazer nenhum tipo de acepção de pessoas, os de dentro, os que já eram irmãos ali da convivência, mas também aqueles que chegavam, os missionários, as pessoas que os visitavam, todos eram muito bem acolhidos por Gaio, e assim deve ser o nosso procedimento. Nós temos que viver como irmãos aqui, em comunhão. A palavra de Deus nos diz a respeito da comunhão, lá em Atos, inclusive, no capítulo 2, falando que eles perseveravam na comunhão. Tem que haver comunhão entre nós e tem que haver uma boa receptividade para com aqueles que chegam. Nós não podemos nem ser aqueles que só temos comunhão e não sabemos receber os que chegam, mas também não podemos ser aqueles que recebem muito bem, com alegria e com pompas. Às vezes um pregador de fora, às vezes um cantor, e nós somos acolhedores, mas os irmãos que estão aqui conosco, nós os ignoramos. Não podemos. O exemplo que o apóstolo João está elogiando aqui é um exemplo de homem, de Gaio, que era um homem que sabia acolher bem ambos. Os que já lhe conheciam, como aqueles que ainda não conheciam, que eram os estrangeiros, os estranhos, os que vinham de fora.